E o Pink Money? O que você acha do Pink Money? Eu já sei o que você acha, mas me joga aí na mesa. Olha... Quando eu digo Pink Money, é só pra você entender. E aí volta na parada de novo. Eu falo muito de parada porque você foi organizador por muito tempo de parada. Por exemplo, vai no trio, tem lá os trios que pagam, alguns trios, né? Não sei se todos, aí você vai me dizer melhor, pagam pra estar lá. Sobe só quem esse trio quer, é particular. E aí como funciona. E aí todo o Pink Money envolvido. Acho que Pink Money é importante, e aliás até comentar que existe recentemente um pessoal que se articula em torno de Black Money também, e eu vou arriscar, tá? Gente, inclusive tem a Paula Money, tá? Se vocês quiserem fazer pergunta pro Paulo Mariante, é só mandar um pix aqui, acima de R$5, ou também o superchat, que é esse o apoio que nós vamos ter de vocês para o canal. Então pode fazer pergunta para ele, ou simplesmente fazer o apoio pro canal. Então, eu talvez tenha uma questão que vai além do Pink ou do Black, que é a ideia de que a gente conquista inclusão, respeito e os espaços à base de crescimento de capacidade de consumo, à base de condição econômica. Eu tenho a impressão de que isso acaba sendo muito ilusório, porque primeiro, a questão econômica ela é muito importante, mas se nós olharmos hoje mulheres que conseguiram a duríssimas penas, né, chegar em altíssimo, e mulheres cis, mulheres trans, hoje eu fico feliz de pensar que a gente tem uma Meg Hayara, aquela negra maravilhosa que é professora ou doutora, mas quantas, né? Mas hoje, por exemplo, mulheres cis, principalmente, que já estão em condições de direção de empresa, mas por mais que elas cheguem nessa condição, elas continuam sendo oprimidas pelo patriarcado. Lógico. Entende, Paula? Então, quando o pessoal fala, o Pink Money, em primeiro lugar, eu não vou dizer que não é bom uma pessoa melhorar sua condição de vida, por favor. Isso é um objetivo de uma sociedade que se pretenda superar as desigualdades, pobreza, miséria, não é isso. Agora, achar que pura e simplesmente o fato de estar numa condição econômica um pouco superior elimina os preconceitos e a discriminação, para mim isso é uma ilusão enorme que a gente não deveria embarcar. E isso é uma parte do Pink Money que eu queria comentar e que para mim também vale para o Black Money. O racismo não é... Eu vou lembrar do Ed, posso falar isso, né? Até uma pessoa que tem uma relação, se não de amizade, muito próxima, Édio Silva Júnior, já foi secretário de Justiça desse estado, um advogado negro competentíssimo, que já fez defesa no Supremo das religiões de matriz africana, e como advogado negro competente, tinha um carrão e foi parado pela polícia com a arma apontado. Ou seja, aquela lógica, como é que o negro tem esse carro? Então, vamos tomar um certo cuidado de achar que o acesso a uma condição econômica um pouco acima da média resolve essas questões. Isenta de passar racismo. Exatamente. Agora, quanto à questão das paradas e o mercado, eu acho que nós vemos o capitalismo, enquanto não tiver um outro sistema, o capitalismo prevalecer, o mercado, ele domina tudo. Sim. O que, no meu ponto de vista, e eu diria que se eu falo isso para a parada de Campinas, para de São Paulo, então aí é o suprassumo. A parada, para mim, ela deveria ter a seguinte relação. O mercado existe, ok, nós convivemos com ele. Jamais se subordinar a ele. E nesse sentido eu queria mencionar, lembra quando a gente estava falando as trans e mesmo as lésbicas na linha de frente? O capital, alguém vai dizer, nossa, isso é uma bobagem, desculpa. O capital... quando ele ascendeu, quando o capitalismo se tornou hegemônico, o patriarcado já era. E o capitalismo achou ótimo ficar de mãos dadas com o patriarcado para dominar. Então o capitalismo é patriarcal. Então quando eu organizo uma atividade e eu não levo em conta isso, e eu acho que eu posso fazer as coisas seguindo, aspas, as leis de mercado, eu vou estar provavelmente excluindo as trans e as lésbicas daquilo que eu estou fazendo. Eu lembro, a Vange Leonel, que era uma lésbica maravilhosa, cantora, saudade da Vange,
assim, uma vez a gente fez uma conversa em identidade, a Vanja escrevia para a revista Sui Generis. E aí nós perguntamos, que era um bate-papo, e vai lá perguntar. Pô, Vanja, a Sui Generis só aparece modelo masculino. A Vanja, ela era a única lésbica, escrevia maravilhosa. Tinha homens que escreviam coisas muito boas, era a única, e a revista era toda masculina. E ela falou, Paulo, o problema é que a visão de mercado é que o público consumidor hegemônico é masculino e, portanto, segue essa lógica. E como a Sui Generis era uma revista comercial, ela seguia a mesma lógica. Então, quando fala em pink money e quando a gente organiza uma atividade, a gente tem que pensar nisso, porque se a gente não tiver sabendo que o mercado existe, mas jamais se subordinar à lógica do mercado, porque ela é patriarcal e ela vai representar a exclusão de setores. O que você quer dizer é que a gente tem que usufruir, já que existe, como você mesmo disse, o capitalismo está aí, então que a gente saiba usar disso. Por exemplo, quer ver uma ideia? Tem uma grande empresa que quer patrocinar a parada. Olha, além do patrocínio, do dinheiro para apoiar tal, quantas pessoas trans trabalham na empresa? Vamos discutir isso aí? Porque assim, é muito bonitinho, né, no mês da diversidade botar uma bandeira do arco-íris. Quer falar de inclusão e efetiva? Vamos discutir, porque se a gente sabe que é a população trans a que tem as maiores barreiras pelas violências que sofre na exclusão escolar e no mundo do trabalho, a gente tem que propor isso aí, né? Então, penso que não é dizer não ao mercado. Eu acho que é meio ingênuo. Agora, também não fazer o que o mercado quer. Eu cansei de ver na parada de São Paulo, eu olhava para a parada e eu via uma parada com a cara do mercado. E a cara do mercado é patriarcal. Então, com essa cara do mercado, nunca a linha de frente, o protagonismo vai ser nem das trans, nem das lésbicas. Corre o risco de uma parada acabar, no final das contas, sendo branca, cisgênera, e se não tiver esse cuidado de que, olha, eu posso vender esse trio para vocês, tudo bem, mas em cima dele tem que ter trans, gays, lésbicas, tem que ter pessoas pretas, tem que ter. Eu acho que é interessante isso. Eu vou dar um exemplo meu agora aqui. Eu tenho o Queencast e a gente paga por tudo isso. E eu pago a gasolina para te buscar. Se você morasse em São Paulo, eu pagaria o transfer para você vir. Então, eu tenho gastos. Eu tenho que pagar uma base para passar no rosto, eu tenho que pagar um shampoo para lavar meu cabelo. Tudo é gasto para poder estar bem aqui, para poder apresentar essas coisas. Esse logo é feito por profissional, as lâmpadas. Então, tudo isso é pago. Hoje, eu faço convido pessoas que eu acho a história agradável, que eu acho que pode agregar na vida dos outros. Mas não é fácil para mim. Muitas vezes eu tenho que estar falando com os seguidores, olha, vamos apoiar, vendo uma rifa, faz alguma coisa. Se amanhã ou depois surgir um patrocinador aqui, sei lá, vamos pôr uma marca que é sempre falada, Coca-Cola. Coca-Cola fala assim, vou patrocinar você. Gostei aí, acho que é legal, você tem uma quantidade de seguidores que dá para eu fazer. Mas eu gostaria que você levasse fulana, beltrana, cicrano, e aí eu vou ter que ceder aos caprichos dessa marca. Essa é uma das coisas. Mas eu sonhei alto, porque tem um outro fator. E eu não tô falando da Coca-Cola, hein? Pelo amor de Deus, não me processem. Mas nenhuma marca vai patrocinar um canal de uma trans travesti pequeno. Pode patrocinar uma menina que já seja grande, já esteja aí. Mas nesse momento, eu não vou ser patrocinada por ser trans e por ser pequena. Eu não tô nem colocando só a transexualidade, não. Porque se eu tivesse números, a transexualidade não ia me impedir. Apesar que eu já levantei essa discussão aqui com a MC Chuchu, a Carol maravilhosa, que mesmo tendo visibilidade, as trans não conseguem galgar os mesmos caminhos que outras personas. Tem cantora trans? Tem, mas nunca tá acima do cantor gay, do cantor hétero, do cantor cis. Tá sempre ali lado a lado, ou um degrau abaixo, mas nunca acima. Eu queria ver o Ivete Sangalo trans, uma Xuxa trans, sabe? Alguém gigante. E é meu sonho ainda ver uma dessas meninas lá em cima. Perfeito. Não, e concordo contigo. E talvez uma das questões para a gente pensar editais de projetos culturais
poderiam não, no meu ponto de vista, deveriam, um edital de cultura LGBT. Na minha opinião, ele deveria ter referências que garantissem esse protagonismo, entende? Eu acho que o edital até faz, sabe? Eu assim, não sei se chega assim... O que eu vejo, aí até talvez a gente possa perguntar para amigas que estão aí nessa cena, como por exemplo a Camila Godoy, eu lembrei assim que é uma artista. A Vicenta Perrota, por exemplo, ela sempre fala dos editais, agora, ela sempre tem participação eu não sei se chega a ser da maneira que no meu ponto de vista seria correta, que seria o seguinte: se eu identifico que as trans, por tudo isso que a gente comentou, tem muito mais barreiras, os editais deveriam ter prioridades. A palavra é prioridade. Ah, não, eu concordo. Entende? É lógico, é uma diferença de editais também. Tem os editais que são só LGBTs. E aí, o que é LGBT? Porque é outra questão também. Outro dia, o pessoal tava criticando uma menina que tá na internet, ela falou assim, eu não sou LGBT, eu sou só L. E não sei qual foi a problemática, deu um BO aí. Mas, ao mesmo tempo, eu captei aquela mensagem e falei, sim, tá aí. Por exemplo, o Bolsonaro não é preconceituoso. O maquiador da esposa dele é gay. Você tá entendendo? Quando as pessoas usam o argumento, mas eu tenho um LGBT na minha empresa. A Maite Schneider, maravilhosa Maite Schneider, mandou um beijo pra você. Falou que quer casar com você. A Maite Schneider falou aqui, nessa mesma cadeira que você tá. Essa mesma cadeira não, que a gente tem umas cadeiras novas aqui. Vai, Maite, pode voltar. Ela falou o seguinte, ela falou assim, é como se a gente fosse máquina de café, que foi já uma frase de uma outra menina que ela falou. É como se a gente fosse máquina de café. Mas eu tenho um LGBT na empresa de 90 mil funcionários. A gente não é preconceituoso. E aí eu tenho um amigo gay, então eu não sou transfóbica. Eu tenho uma amiga lésbica, então eu não sou homofóbico. Isso também é claro. Terrível. E os editais fazem isso também. Porque tem o edital assim, o edital LGBT, que vai contemplar 9 gays e 1 trans, quando contempla, ele dá menos dinheiro para o LGBT então, do que dá para o cis. Por isso que eu comentei, se um edital como esse estabelecesse metade dos projetos contemplados tem que ser protagonizados por trans. Isso, e alguém vai dizer... E com valores bons. Sim. Não adianta também falar assim, 5 mil para trans, 20 milhões para Patrícia então, de Araújo. Eu penso que essas questões são possíveis, dependem de vontade política e de disposição mais efetiva de trabalhar a inclusão. Então daí a gente volta naquele assunto da terra, amor. Você está esperando vontade política, inclusão, e eu não vou nem ter tempo para isso. Eu não acho que é esperar, por exemplo. Na minha opinião, a gente tem que partir para a luta, e significa, por exemplo, esse ano tem um edital, e até quero dizer que, pelo menos a pessoa que até encontrei na parada, que está na Secretaria de Cultura trabalhando diversidade, mesmo num governo estadual, que é um governo com um perfil bem difícil, eu respeito o trabalho das pessoas lá. Quem sabe agora, passado esses projetos, a gente possa no próximo edital fazer... Franco, a gente pode no próximo edital colocar que tem que ter metade dos projetos com recurso assim para trans? Eu acho que é legítimo, entende, Paulo? Se houver um não, pura e simplesmente, a gente vai ter que insistir. A insistência nessas coisas ela é importante, até porque se a gente, em outros tempos, tinha praticamente só gays, e hoje a gente já vê trans e lésbicas ocupando alguns espaços, muito menos que deveriam, é porque houve essa insistência, Aí eu queria comentar uma coisa contigo, a gente estava falando das paradas, eu vi uma imagem de um encontro que teve na época da parada de São Paulo, ali no final de semana do Corpus Christi, teve um encontro nacional de organizadores de paradas, e aquilo que a gente estava comentando, sugiro a quem quiser procurar na internet e olhar a foto, talvez tenha uma trans, uma lésbica. Eu olhei a foto 1, 2 vezes, só vi gays. Então isso não incomoda essas pessoas, no geral, assim? Tipo, deveria, né? Não incomoda? A gente tá lutando para ir contra o machismo, mas a gente se reúne em machos. A gente tá lutando para ir contra a transfobia, mas não tem trans. Quer ver uma coisa que é terrível? E eu queria chamar a atenção disso. A presidenta da Associação da Parada de São Paulo é uma mulher negra, lésbica, uma guerreira, uma lutadora da época, Cláudia Garcia, uma figura maravilhosa.
Agora, como é que pode? Eu vi pelo menos 2, 3 fotos, inclusive aquela foto que é feita no encerramento, todo mundo abraçado. Eu não vi a Claudinha na foto. Gente, ela é a presidente. Então, assim, né? Por favor, tem alguma coisa aí. Eu tô falando, assim, eu tô falando isso, eu sei que o programa, né, é ao vivo e vai ficar registrado, e eu tô falando isso com muita tranquilidade. E você é advogado, você na perspectiva. Não, eu estou falando isso na perspectiva. Não é uma questão para o processo. Agora, alguém vai me criticar por que ele falou? Eu estou falando porque aconteceu. Não, e a gente tem que ter essa liberdade. Eu adoraria, já que eu não tenho outro espaço, Paulo, esse espaço é meu. Paulo, eu adoraria quiser. que a foto fosse super misturada, que tivesse trans, lésbica, que tivesse, por exemplo, negros também tinham poucos na foto. Por que isso? E se a gente naturaliza isso, aí a gente está cometendo mais do que um erro, um crime. Então nós temos obrigação de questionar todos os espaços que se dizem de diversidade e que acabam não sendo. A gente precisa fazer isso. Porque se a gente quer, quando eu mencionava dos professores e professoras que estão nas escolas, muitas vezes sofrendo, pai que vai lá e reclama, o que está falando para os filhos na escola. Se eles, muitas vezes, que são héteros, que não fazem parte, né, do próprio segmento LGBT, estão dando a cara a tapa por uma sociedade mais justa, a gente tem a obrigação de fazer mais do que eles, nesse aspecto do movimento mesmo, nesse aspecto, como tu falaste, da nossa casa. Nós temos que cuidar disso. Esse respeito, de fato, às diferentes identidades que estão dentro do movimento, ele precisa ser tratado como uma coisa que não é um detalhe, é fundamental. Eu tô aqui admirando a sua utopia, que você acredita que vai acontecer, e eu gostaria muito que acontecesse. Olha, eu trabalho, assim, toda a militância cotidianamente nessa perspectiva. O que eu vejo é que a gente tem esse desafio do patriarcado, e não é uma coisa pouca. Olha, quem menospreza o patriarcado, ele é milenar, ele é anterior ao capitalismo, as marcas que ele produz na mente das pessoas são muito piores do que a gente possa imaginar. Então, esse enfrentamento ele é fundamental. O que eu vejo hoje, por exemplo, a Cime, quando a gente conseguiu eleger a Cime presidenta da BGT, depois de 22 anos, não foi a Cime, as outras travestis e as lésbicas, uma parte dos gays veio junto. E veio junto no seguinte, nós temos que fazer isso aí. Claro. Temos. Então, eu digo o seguinte, isso foram todos? Não, inclusive alguns, tá? Alguns se afastaram da entidade depois que isso aí aconteceu. O que, na minha opinião, eu lamento demais, e para mim foi muito emblemático que um gay que já tinha sido presidente daquela entidade se afastasse porque uma travesti passou a presidi-la. Para mim isso diz muito, demais. Eu tenho uma história sobre isso. Em 2016, na 16.1, eu tava lá em cima do trio, e aí alguém deu um sorteio de 2 ingressos pra gente distribuir. E como era uma parada... Aquela 16.1 era totalmente feminina, nós ainda combinamos que no trio não poderia subir homens, eu falei assim, olha, eu vou sortear para meninas trans, nada mais justo. Aí apareceu uma moça, e teve um discurso maravilhoso de todas as pessoas trans, lésbicas daquele trio aquele dia, os meninos, como você, só estavam de suporte mesmo, e aí eu dei para uma trans, e a segunda eu escolhi outra trans, que estava ali, a gente ia sortear. Um rapaz veio embaixo e falou assim, dá pra mim. Eu falei assim, não, tem que ser uma trans. Ué, e agora? E os gays? Vão discriminar os gays? Aí eu falei assim, gente, olha, algumas pessoas estão usando os mesmos argumentos que o hétero fala assim, ué, vai ter heterofobia? Vai discriminar os héteros? Quase que foi isso pra mim. Falei, cara, você não prestou atenção em nada do que foi dito aqui? Não prestou atenção em nada da história, sabe? Eu fiquei muito assim.